Bom dia, galera. Bom dia, menino da rede. Como é que tá? Beleza? Beleza, vamos lá então. Vamos ver o que a gente teve de novidades essa semana. Lembrando que a gente sempre fala aí as novidades entre sábado da outra semana, entre sexta da outra semana e quinta dessa, né? Se teve alguma novidade ontem, não vai estar aqui, vai estar na próxima, né? E a gente faz um catado das novidades que fazem mais sentido para o nosso mercado, para o nosso negócio, né? Claro que certamente algumas coisas vocês vão conhecer, vão ser coisas que estão no dia a dia de vocês, outros não, mas é bacana também aproveitar para saber o que é e como funciona. A gente aprende muito aí nesses novidades da semana, né? Então, falando em novidades de governança, Service Catalog. O Service Catalog é um serviço bem legal da AWS, que ele serve para você criar um catálogo de serviços e liberar para áreas da empresa, onde eles possam simplesmente ir lá e comprar aquele workload. Então, ele vai lá e fala assim, eu quero um WordPress. Pumba, ele clica, ele tem um WordPress. A gente garante que o pessoal das áreas de negócio, o pessoal de desenvolvimento, não precisa se preocupar com as boas práticas de subir, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, um WordPress. Então, ele pode ir lá, selecionar o WordPress, escalado ou não escalado, a gente já deixa um template pronto, e aí ele não precisa ter acesso a console, fica como uma vendor machine, né? Uma máquina de comprar workloads. A novidade é que ele tem agora 15 novo start template, então assim, são 15 novas receitinhas. Então, entre elas lá eu dei uma olhada ali nas receitas que tem prontas, né? Tem de Splunk, tem de Magento, tem um monte de coisa legal aí. E por trás dos panos ele usa a CloudFormation, né? Ele usa o infraestrutura como código para poder criar subir o serviço que está no portfólio ali, né? Então, muito legal, vale a pena ver, visitar e conhecer. Ele, semana passada, lançou algumas novidades de integração com organizations da AWS, então é bem legal. Um pouco parecido com isso, o AWS Config, eu vou puxar aqui o AWS Config para vocês verem como funciona. O AWS Config, ele é uma ferramenta que ele serve para algumas coisas, mas entre elas para controle de inventário e controle de gestão de configuração. Então, assim, tudo que foi feito no AWS, na console da AWS, ele fica lá no CloudTrail, isso a gente já sabe. Mas a graça é que aqui ele fica organizado, não só organizado tudo que foi feito, a gente consegue ver tudo que foi feito, mas também a gente consegue colocar regras e procedimentos que devem ser seguidos, e cada procedimento, tá vendo? Então aqui, ó, 34 regras não estão compliance, e mais de 100 recursos não estão compliance com as regras que foram feitas. E aí ele tem regras de, quero que a tag tal exista, quero que o security group seja aplicado, quero que tenha ou não tenha IP público, sabe? Coisas desse jeito. Então, o AWS Config é um serviço bem poderoso, né? E aí ele tem coisas assim, quer ver? Se a gente olhar aqui nos recursos, a gente consegue ver todo o track daquele serviço ao longo da vida dele na AWS, né? Então, se a gente pegar esse cara aqui, por exemplo, deixa eu ver se esse cara tem bastante coisa. Ó, a gente pega o serviço dele, as modificações e tal, e se a gente pegar a história, que aqui não tem histórico, né? Mas ele mostra aqui, ó, que foi feita uma modificação nesse dia, essa modificação fez ficar em compliance, mas a gente poderia ter um serviço aí com um pouco mais de... Isso aqui é uma instância, tá? Instâncias EC2. Deixa eu pegar um outro aqui para ver se tem mais. Acho que peguei também um... Aqui, ó. Tá vendo? Então ele consegue dizer, ó, no dia tal aconteceu isso, no dia tal mexeram nisso, no dia tal tiraram o security group, no dia tal aumentaram o disco e tal. Aí você consegue ver as informações e ele já linka com o CloudTrail, né? Então você consegue ver aqui a regra que ele entrou e que ele não entrou, e as mudanças efetivas que foram feitas aqui, tá vendo? Tem todos os logs e a gente consegue também pular para o CloudTrail. Só que ele tá pegando do CloudTrail, tá? A novidade é que agora ele tem pacotes adicionais de conformidade. Então ele tem pacotes assim, você consegue pegar um pacotinho pronto. Então, se a gente pegar aqui os pacotinhos de compliance, agora ele tem pacotes de adequação com regras de segurança, com regras de CISP e tal, sabe? Então, se a gente pegar as rules aqui, tá vendo? A gente tem diversas... Espera aí, o que são as rules agregadas aqui? Então, tá vendo? Tem diversas rules, eu consigo adicionar regras. Então, eu quero uma regra que todo mundo tenha tag e tal. Então, eu consigo aqui, ó, required tag, tá vendo? Eu aplico aqui a required tag, eu digo quais os serviços eu quero que entrem nessa regra, e aí eu crio uma tag aqui, por exemplo, ó, o nome da tag e o valor possível. Então, eu posso falar aqui, ó, centro de custo, né? Centro
de custo, e aqui eu coloco, sei lá, TI, vendas, comercial, e aí eu coloco todas as tags que eu quero. Caso algum serviço não tenha desse serviço não tenha essa tag com algum desses valores, ele vai dizer que não está compliant, sabe? A novidade é que ele tem agora algumas regras prontas de negócio, tá? Umas regras bem legais. Aprimoramento do Code Guru Profiler, né? O Code Guru Profiler foi anunciado aqui, o lançamento dele. Para quem não sabe aí, o Profiler é uma ferramenta que faz com que eu tô lançando um deploy novo, na minha esteira de deploy eu configuro para passar no Profiler, e ele faz uma análise do código, e ele faz o teste funcional, o teste não funcional, ali, os testes unitários, de forma automatizada. Então ele consegue ver ali se alguma classe está apresentando problema, está lento, está com performance ruim e tal, né? A mudança dele foi um aprimoramento no processo de autorizar novos aplicativos. Então esse procedimento que para a gente dar o approve dele, agora ele foi otimizado. É um serviço novo que lançou com pouca feature e aos poucos ele está com features melhores. Então assim, agora o processo de aprovação dele permite que tenha mais de uma pessoa para aprovar e algumas coisas desse tipo para a gente plugar ele na nossa pipeline, no nosso processo de CI/CD. Muito legal que esse produto tá evoluindo, né? Muito bacana, porque normalmente a gente usa ferramentas à parte, né? O Code Guru, ele tem o Profiler, né? E ele tem também validação de testes de cobertura. Então, também é novo, tá com pouca feature, mas a ideia é que no futuro próximo a gente não precise usar ferramentas como o SonarQube e outras ferramentas para poder. Pode usar as próprias ferramentas da AWS ali que se acoplam mais facilmente, né? Matheus, Service Catalog. A novidade aí de ter novos templates. Bom, ótimo, não sabe se é de comer ou passar no pão, ou vai testar hoje se puder. Hoje é um dia bom pra você testar, hein, Matheus? Hoje é bom pra você testar, hein, Matheus? É verdade? Hoje é um dia bom. Você não conhecia o Service Catalog, cara? Cara, eu já tinha ouvido falar, mas eu nunca testei, não. Entendi. Bacana, precisa testar, pô. Fica aqui o puxão de orelha. AWS Config. Novidades aí de novas regras adicionais de conformidade. Bom. Esse aí eu gostei, esse aí eu gostei. Mas vai testar? Hoje não. Se der pra mim testar hoje, já testo hoje também. Não, hoje dá, hoje é feriado, bicho, não tem nada pra fazer. Então quando você testar, você manda pra mim aí o que você falou, grava um vídeo e a gente publica no canal. Beleza. Eu achei bom. Achei bom. Já tinha bastante coisa lá e foi, né? É sempre bacana ter novas coisas prontas, mas não é um negócio uau. O AWS Config é legal que ele ajuda muito mesmo nesses pontos que você falou. E acho que recursos a mais no AWS Config eu sempre acabo ficando um pouquinho mais feliz quando eu vejo, sabe? A gente usa bastante o AWS Config, né? O cliente às vezes pede alguma coisa diferentona ali e tal. Normalmente o da AWS Config é uma ferramenta que resolve boa parte dessas necessidades, né? O Profiler eu acho ótimo, pessoal. Por quê? Porque teve até uma discussão que a gente estava tendo no User Group, onde um rapaz da Imetrics apresentou o Code Guru, né? E assim, ele é um cara muito fera de teste, performance e tudo mais, mas não é um cara tão de AWS. E aí ele disse isso, ele falou, poxa, eu esperava mais, tal, a ferramenta é capada, não tem tanta funcionalidade e tal. E a discussão que a gente teve lá na circunstância foi exatamente essa. O produto, quando ele lança, ele vem com pouca funcionalidade. E a AWS vai lançando funcionalidade aos poucos, né? Agora falando de computação storage, né? O limite de EBS para cópia de volume entre regiões aumentou, era 5, foi para 20. Cara, eu acho ótimo, porque eu já tive problema com isso, né? Então, assim, normalmente quando a gente tem uma estratégia de backup, onde a gente manda as coisas para outra região, ou quando você está fazendo uma migração muito grande, que você vai migrar um monte de volume, de uma região para outra, ficava travado no limite de 5, sabe? Então, você tinha que orquestrar isso lá no teu script para garantir que para testar e fazer só 5 por vez e tal, né? Então, eu achei ótimo, poderia ser 100, né? Mas eu achei ótimo. É bom porque eu achei que se fosse 100 seria melhor, ou 200. Cara, esse aqui é bruxaria, né? Eu vou tentar testar esse final de semana. Rolou até uma discussão lá no grupo do Telegram.
o Anderson falou, cara, enquanto eu não testar para minha bruxaria, né? Então saiu o preview para a gente poder atualizar o kernel do Linux, do Amazon Linux, sem downtime, né? A gente poder atualizar o kernel do sistema operacional sem ter que desligar a máquina, né? Sem ter que desligar a instância. Cara, confesso que eu li o anúncio, né? Não entrei no detalhe dos procedimentos para fazer e tal, mas é muito legal, né, cara? Assim, um negócio bem diferente e eu vou testar assim que eu puder. Você, Matheus? Esse aí eu vou ter que aprender como coloca no pão primeiro para testar. Entendi. Mas é isso aí, cara. É trocar o kernel do sistema operacional, né? A, a parte do software que interage com o hardware, né? Então, normalmente ele é carregado em memória no momento do boot, né? Então, por isso parece estranho, mas a gente sabe que também hoje, né, tá tudo muito avançado. E na época que eu dava boot pelo disquete, né? Quando tudo isso aqui era mato, a coisa era bem diferente de hoje, né? Então, provavelmente deve ter muita coisa aí também no meio do caminho relacionada a hardware, até porque faz 5 anos que eu não mexo diretamente com esse tipo de coisa e tal, então, com o sistema operacionalzão e tal. Então, talvez alguma coisa ficou para trás nesses 5 anos aí. Mas eu quero testar. Cara, os access points, né, que são pontos de concentração que permite você compartilhar mais facilmente recursos. Você pode criar um access point e compartilhar recursos no S3 mais facilmente, tanto para upload quanto para download, de modo que você consegue fazer isso sem necessidade de integração com o IAM. Então ele é de certo ponto, uma simplificação para poder fazer acesso ao S3. Ele ganhou uma novidade, agora ele tem análise de acesso em inspeção. Eu comecei a testar, mas não terminei, mas a proposta é muito legal, assim, a ideia é que você consiga detectar anomalias de acesso, porque assim, né, é uma portinha mais simples de você abrir acesso, porém, por outro lado, precisa de mais controles também, né. Eu depois suporte a criptografia no Data Exchange para migração de dados, né? O Data Exchange é um serviço muito legal, é bem novo. O que ele faz, né? Ele é aquele serviço que a gente utiliza ele para poder fazer sincronismo de dados entre fontes diferentes. Então, eu posso sincronizar a base de um FTP com S3, um IFS com S3, um serviço HTTP com um storage gate, então eu consigo fazer esse sincronismo de dados para simplificar esse monte de interfaces de acesso a dados que normalmente a gente tem scripts por baixo dos panos fazendo isso, né? A novidade é que agora ele suporta encriptação para mandar o dado para S3, né? Porque para quem não sabe, a gente já falou aqui, mas para quem não sabe, o S3, a encriptação dele depende de quem manda, né? O que você pode fazer é proibir que seja enviado para um bucket do S3 dados não criptografados. Então você cria uma policy lá e associa ao S3 dizendo que ele não pode receber dados não encriptados. Aí você vai inibir. Mas mesmo assim, se a origem dos dados, se quem estiver mandando os dados, o cliente do S3, não setar a criptografia, não vai funcionar ou vai ir sem criptografia mesmo, né? Isso não depende só do bucket. Então, eu tô falando de criptografia em repouso, tá? Não criptografia em trânsito, porque o S3 só funciona com HTTPS. Mas a novidade é essa. Agora ele suporta você habilitar a criptografia como você faz num cliente S3 tradicional, né? Antes você precisava fazer o quê? Antes você precisava mandar o dado, lá você fazia uma função lambda, que toda vez que um dado chegasse lá, você encriptava ele, né? Então, agora simplificou isso, o Data Exchange faz direto. Eu achei ótimo. Achei ótimo também. Matthew. Vai trair um pouco do trabalho, né? Exato. E facilitar, porque normalmente o que a galera faz é quando começa a ter muita dificuldade para encriptar, a galera não encripta, né? A verdade é. E segurança nunca é demais. Nunca é 100% e nunca é demais, né? Quanto mais próximo de 100%, melhor. O SageMaker expandiu os notebooks para novas regiões, né? Para quem não sabe, lá os notebooks são a forma com que quem está mexendo com modelagem de dados e tratamento dos modelos de inteligência artificial possa ter ali uma área onde eles possam trabalhar de forma compartilhada, né? Os notebooks são isso, né? E há várias ferramentas aí começou a lançar o conceito de notebooks e a AWS veio atrás. É um serviço relativamente novo, agora
tá disponível na maior parte das regiões que tem o SageMaker. Ele estava disponível só, se não me engano, em Norte Virginia, para falar a verdade. Achei bom, porque o modelo de inteligência artificial não fica muito preso à região, para falar a verdade, né? Mas às vezes pode ter uma exigência legal, uma coisa assim, então achei bom. Você? Agora, um pouquinho de database, streaming e outras cositas. RDS suporta novas versões de Postgres, então agora ele suporta novas versões minoritárias, né? Então 11.7, 10.12, 9.6.17, 9.5.21. Então essas novas na verdade não são minoritárias, né? Porque a 11.7, 11.12 não são minoritárias, né? Então, bacana, né? Bacana suportar novas versões. Quanto antes libera as novas versões, antes os clientes começam a testar ou começam a utilizar, e menos necessidade do cliente depois ter que fazer mudanças quando essas versões mais antigas entrarem em end of update, end of life. Então, quanto antes melhor, eu acho ótimo. Eu acho ótimo também, porque isso também ajuda os novos clientes, né? Quando vem de uma migração e tem sempre uma versão diferente, então. Sim, exato. O mesmo acontece com o SQL Server. Então, agora ele suporta novas versões minoritárias para 2012, 2014, 2016, 2017. Lembrando, procurem não utilizar 2012. Tentem usar sempre a versão mais nova, pelo mesmo motivo, né? As versões mais antigas vão entrando em end of life, em end of support, e aí você vai acabar tendo que migrar obrigatoriamente, né? Então, tem que sempre usar as versões mais novas. Com SQL Server a gente não costuma ver grandes problemas, com Postgres mais, mas não costuma ver grandes problemas com migrar de uma versão para outra. Então, assim, se antecipem, né? Se antecipem. Não deixa para fazer na última hora. Achei ótimo pelo mesmo motivo. SQL Server, vamos lá, né, cara? Assim, minha recomendação, pessoal, assim, sai de SQL Server, né? Cara, honestamente, é óbvio, tem funcionalidades, às vezes o desenvolvedor tá acostumado e cada negócio é um negócio, né? Mas, cara, 90% dos clientes que eu vejo estão querendo sair de SQL Server por questão de custo, né? Fora que as funcionalidades que ele tem, tal qual o Oracle, elas vão contra o que a galera tem dito, os preceitos de Cloud Native que a galera tem buscado, que, cara, vão tirar a complexidade do banco, né? Então, eu não preciso usar esse monte de coisa que o banco tem, de recurso que o banco tem para lógica. A lógica tem que estar na aplicação, né? Então isso tem mudado bastante. Cada vez o banco tende a ficar mais simples e a aplicação tende a ficar mais complexa. Por quê? Porque o banco tem suas limitações. A aplicação quase não tem limitações. Você faz tudo que você quiser, né? Kinesis Streaming suporta a API própria para restore de vídeos. Então, assim, o Kinesis ele tem uma opção para streamar vídeo, né? Então você consegue fazer streaming de vídeo utilizando o Kinesis. O Kinesis é uma ferramenta de streaming para streamar dados, né? Ele é uma ferramenta bem bacana que tem evoluído bastante. Ele substitui em algumas features, Kafka, por exemplo, para você fazer streaming de dados, ou seja, você tem um cara publicando e um monte ouvindo, né? Então você não tem necessidade de ficar comunicando os microserviços entre si. Você manda para o streaming, quem quiser ouvir, ouve, né? Então é muito comum, vai mandar um dado para o banco, manda para o streaming numa ponta tem alguém ouvindo que manda para o banco, mas se alguém quiser no meio do caminho plugar ali para fazer um dado analítico, por exemplo, sem ter que ir lá e bater no banco, porque o banco vai ficar lento e tal, o Kinesis é uma boa opção para entrar no caminho. A novidade aqui é que o Kinesis Streaming, que é o Kinesis para vídeo, né? Antes você precisava mandar o vídeo e aí você tinha que automatizar a forma com que você fazia o restore do vídeo. A API do Kinesis agora permite você falar assim, eu quero assistir o vídeo a partir desse momento. Então o Kinesis ele tem um período que ele armazena, né? Então é como um sistema de fila, de fila não, perdão, porque vai confundir com fila, mas assim, é um sistema de streaming mesmo. Então você manda ali pro Kinesis, ele é extremamente performático, então ele vai ser mais rápido com certeza qualquer banco, qualquer coisa, e qualquer tipo de serviço para armazenamento nesse sentido, de persistência nesse sentido, você manda para ele. Quem estiver ouvindo consegue ouvir em tempo real, mas também consegue voltar no tempo durante um período, né? Então é mais ou menos como se fosse um buffer, onde consegue voltar no tempo. A novidade é que você consegue agora com o streaming, com o Kinesis, com os outros produtos da família do Kinesis já dava para fazer isso, mas consegue voltar no tempo para pegar o dado anterior e jogar para a interface, por exemplo, do usuário e tal. Eu achei ótimo, mas eu não vou testar. Confesso que uso pouco o Kinesis, assim.
Normalmente a gente... e é um serviço extremamente simples também. Normalmente a gente passa para o cliente, usa ele para algumas coisas, por exemplo. A quantidade de requests das três é muito grande. Você consegue fazer com que o Kinesis, você consegue mandar pro Kinesis, e aí alguém na ponta do Kinesis fica coletando esses caras ao pouco, uma função lambda, por exemplo, fica coletando esses logs, e aí a cada 5 minutos você pega esses logs e manda de uma vez só para as três. É um uso bem bacana do Kinesis que a gente faz bastante. A novidade, a gente já sabia que já estava rolando em beta isso, né? Mas o AWS Transcribe, que ele faz a tradução, ele faz a transcrição, de texto para voz, de voz para texto e tal. Agora ele implementou vocabulários de medicina. Então agora ele consegue, ele tá mais espertinho quando você fala, sei lá, fala uma coisa de medicina aí, Matheus. Microfenolato de mofetila, um dos remédios que eu compro aqui. Isso aí, tá vendo? Toma cuidado que a galera vai procurar pra que serve esse remédio aí, hein, bicho. E vai descobrir a necessidade dele, cara. Ainda bem que eu não falei o nome comercial, Viagra, né? Mas é isso, né? Ele consegue transcrever e entender esse tipo de coisa. Que no passado você colocava, como é que é? Transfenolato de... Como é que ela fala de novo? Microfenolato. Ele ia, antes de usar o Transcribe médico, ele ia falar microserviço do Renato, né? Ele ia tentar associar com palavras próximas que não estavam no vocabulário dele, né? Beleza? Cara, eu acho ótimo, assim. Pra falar a verdade, eu gostaria de testar, assim, bem por curiosidade. A gente tem casos de 2 clientes que usam esse tipo de serviço e tal, tudo mais, mas não sei se tem uma necessidade total, assim, nesse nível e tal. Normalmente é de PDF para texto, essas coisas. Ou de imagem para texto. E aí o Glue, para quem não sabe, é o serviço de catálogo e ETL serverless da AWS. Agora ele suporta ETL em streaming, né? Então normalmente você conseguia ou schedular um job ou fazer um job por evento, quando bater isso, faz isso, quando bater isso, faz isso. Agora ele suporta receber o streaming e ficar em tempo real convertendo o dado para construir um data lake, por exemplo, para mandar o dado, sei lá, de um banco de dados qualquer, ou de uma aplicação qualquer, ou do Kinesis, mandar esse dado, ficar atualizando infinitamente esse dado lá no S3, por exemplo, para construir o seu data lake, né? Eu gostaria de testar. E aqui uma outra novidade, né? O AF V2. Putz, para quem não sabe, o AF V2 está animal. Ele tem várias funcionalidades novas, né? Vou dar uma navegadinha para ele aqui para vocês verem. Vou pegar o AF na AWS, ele tem uma versão nova, que é a V2, que trazem várias novidades. Então, quando você entra na console do AF, ele tem aqui Switch to AWS Classic, que é a versão velha e a que a maioria dos clientes estão usando do AF, né? Então, você consegue chavear. A novidade é que agora ele permite que você migre a sua ACL do AF, por exemplo, aqui é o www.darede.com.br, né? Ele permite que você migre esse cara lá para a console nova, né? Que você faça a migração de um para o outro, né? A quantidade de funcionalidades, o AF versão nova não perde nada em funcionalidades, mas o que ele ganha o seguinte: pega a interface do AF anterior, ó. Puta, peguei mal aqui de pegar essa. Ó, tá vendo? Explode as coisas, é meio zoado, né? A interface nova tá mais bonitinha nesse sentido, né? Não tá quebrando e tal. Ó. E além disso, ele tem algumas novidades. Por exemplo, não tem mais limite de rule por ACL. Né? Para quem não sabe, o AF ele tem ACL, dentro de ACL ele tem as regras. Então você cria um conjunto de regras, que é a ACL, e você poderia colocar 10. Eles criaram o Rule Groups, que ajudava nisso. Então você consegue fazer uma rule com várias, mas mesmo assim fica meio bagunçado. Agora ele não tem mais esse limite. O que ele tem agora é um score, é o que eles chamam de capacity limit, então a CL capacity limit, então ele tem um limite, uma pontuação, e cada regrinha tem lá 0 ponto tanto, 0 ponto tanto, então você pode brincar dentro das suas regras, tem uma regra mais simples, uma regra mais complexa, o que no geral vai fazer com que você consiga ter mais regras. Além disso, ele traz regras gerenciadas da própria AWS, porque antes as regras gerenciadas eram só de terceiros e pagas, e agora ele tem, por exemplo, quando a gente entra aqui para criar uma ACL, por exemplo, eu tenho a opção de, na hora de eu criar essa ACL, eu
usar regras gerenciadas, tá vendo? Então eu posso criar regras na mão mesmo, regras específicas, por exemplo, uma blacklist, um SQL injection, mas eu posso vir aqui chamar grupos. Esses grupos podem ser grupos da Hyperva, de terceiros, né? Da Cybersecurity, da Fortinet, mas eu também tenho os da AWS. E os da AWS, cara, tem coisas animais do tipo, ó, proteger painel admin, proteger servidores Linux, servidores Windows, aplicação PHP, aplicações em SQL, em SQL Database. Lembrando que eu posso habilitar mais de um desses, tá vendo aqui as pontuações, ó? E aí ela tem para WordPress. Então, cara, animal isso, porque essas regrinhas já estão prontas, né? Antes a gente tinha CloudFormation, a gente fazia essas regras, agora não tem mais essa necessidade. Então, a mudança aqui é que agora eu posso pegar a minha CL antiga no Classic e trazer para cá e usar os recursos que tem aqui. E grande novidade da semana é a região de Milão, na Itália, foi lançado, mesmo com esse mundo de dificuldade, tá ela aqui, né? Mesmo com esse mundo de dificuldade que tá tendo lá, a AWS conseguiu lançar a região da botinha lá. Já está disponível na console, então se a gente vier aqui, a gente já consegue ver a região de Milão aqui, né? US South 1. Deixa eu só vir para esse 2 aqui para a gente poder. Vou vir para o VPC, né? Para a gente poder acessar ela. Então, aqui, ó, região de Milão. Na minha conta estava habilitada, nessa conta de teste, está habilitado só algumas, né? Então a gente tem que vir aqui e habilitar a região de Milão para a gente poder ver, e aí vai ter que deslogar e logar para poder funcionar. Mas de qualquer forma, a região de Milão está disponível e pode ser usada, né? Não tem grandes vantagens, assim, de modo geral, não tem grandes vantagens, só mais uma região, mas é bacana saber se você tem um negócio que roda na Itália, alguma coisa assim, beleza?